A ideia é que esse vídeo te ajude a fechar bem esse ano. Esse vídeo está sendo gravado no final de 2025, mas o que eu vou falar aqui, o que eu vou sugerir para fechar o ano pode ser feito em todos os anos. Como eu sou astróloga, eu me sintonizo mais com o ano novo astrológico. Eu acho que tem mais a ver a energia de início com o ano novo astrológico que é com a entrada do Sol em Áries. Porque Áries é o primeiro signo e traz essa energia do início, de impulso. E antes de Áries é Peixes, que traz também uma energia grande de finalização e dissolução. Mas a gente comemora, como sociedade, todos nós, a virada do ano no final de dezembro. Então, existe no inconsciente coletivo essa energia de finalização e de mudança, porque a gente está fechando um ciclo e iniciando um outro ciclo. Então, a gente renova as nossas energias, as nossas intenções, certo? Então, a ideia é que a gente aproveite toda essa energética que está no ar para a gente fazer isso com a nossa vida. O que é importante a gente entender? A gente precisa sempre aprender com a vida. Quando a gente tem um olhar de aprendiz para com a vida, que é um olhar de humildade, de entender que a gente sabe quase nada, muito pouco, perante ao grande mistério da vida, perante a Deus, então essa atitude humilde nos faz avançar muito, porque aí a gente tem esse olhar de o que eu preciso aprender, o que eu aprendi, o que eu fui direcionado a aprender nessa jornada. E aí eu vou compartilhar um pouco da minha vida. Rapidamente, para você talvez se inspirar com isso. Em 2024, eu comecei o ano finalizando um relacionamento. Então, o ano começou já difícil, o ano começou já com dor. Com uma dor de uma perda, de um luto, né? Qualquer relacionamento em que a gente termine é um luto. Era um relacionamento de 3 anos e meio, depois de muita dedicação e de muitos altos e baixos, de muito esforço para realmente dar certo, a gente achou melhor terminar. Porque não tinha mais para onde ir, estava insustentável aquela relação. E passado o momento de luto, eu segui vivendo a minha vida. E uma coisa que eu percebi nesse ano de 2024 era o quanto que eu queria realmente um relacionamento. O quanto que eu queria casar, ter filhos. Era isso que eu queria, porque durante o ano eu tive momentos de me sentir sozinha, momentos de carência no sentido de não era uma carência em que eu não consigo ficar sozinha, eu já encontrei esse lugar de ficar sozinha há muitos anos. Há muitos e muitos anos atrás, eu encontrei esse lugar de ficar bem na minha companhia, aproveitar a solitude. Então não era que eu estava incapaz de viver sozinha, de ficar sozinha, de ter os meus momentos sozinhos. Porque eu passei muitos anos, inclusive antes desse relacionamento, eu era muito confortável com a minha companhia. Então não era esse o desafio, era algo além que a minha alma estava chamando, entende? O que? A minha alma estava falando, me mostrando o que eu queria viver. Porque eu não queria sair e conhecer pessoas e não era isso que eu queria. É claro que para eu ter uma relação com alguém, eu preciso conhecer esse alguém, mas eu já não gostava mais de sair e de estar em festas ou essa vida solteira, ficou claro que eu não queria isso, que eu queria realmente casar e ter filhos. Mas eu morava na casa da minha família. Isso também era uma coisa que já me desagradava. Não porque eu não queria mais morar com a minha família, era ruim. Não era ruim. Eu tinha muitos privilégios e tenho consciência disso e agradeço por tudo que eu recebi da minha família, todos os privilégios que eu tive nessa vida. Mas a minha alma estava me falando que eu queria ir para outra etapa, eu queria morar com alguém, casar e ter filho, sair da casa da minha família, era isso que eu queria. Ficou muito claro e muito real essa vontade, esse desejo da minha alma de fazer isso. E aí, para realizar isso, eu precisava de alguém, né? Eu precisava conhecer alguém
e eu precisava, para ao menos sair da casa da minha família, ter independência financeira, o que eu também não tinha. Eu me vi em uma realidade que eu não queria, apesar de ter muita coisa a agradecer. E aí acabou que no final de 2024 eu me reaproximei do meu ex-namorado, que a gente tinha terminado a relação no início do ano, e a gente se reaproximou e a gente se reencontrou e viajamos em janeiro de 2025, voltamos a nos relacionar, então a gente resolveu morar junto e em abril a gente se mudou para esse apartamento em que eu tô agora morando. Uma coisa que eu fiz em 2024 foi visualizar. Eu visualizei o que eu queria. Eu decidi que eu iria viver isso em breve. Então eu realmente me dediquei a toda manhã me visualizar em uma casa, em um lar com a pessoa que eu iria me relacionar. Eu não especifiquei ninguém e nem uma casa, em nenhum lugar específico, mas eu vi esse novo cenário em que eu vivia com essa pessoa nesse lar e fiz também um vision board aí que eu coloquei no meu celular, fiz no Canva mesmo, algumas fotos, mas o que eu mais visualizei era eu me relacionando em um cenário em que eu morava com essa pessoa nesse lugar, sabe? E isso aconteceu. Como eu falei para vocês, em 2025, nesse ano, a gente voltou a se relacionar e eu me mudei, eu estou aqui morando com ele. O que isso tem a ver com você e pode te ajudar? Importante observar o que aconteceu nesse ano que você está fechando agora, o ciclo, né, que a gente está finalizando. Nesse caso, eu estou aqui em 2025, fechando um ciclo, todos nós que estão assistindo esse vídeo agora, mas se você assistir em outro ano, mesma coisa. O que aconteceu? O que você viveu? Quais foram os desafios? Quais foram os desafios que você viveu? Observa isso. Ah, eu senti falta de quê? Porque às vezes nessa falta que você sente, é que tá te mostrando para onde você tem que ir. E o que você tem que curar primeiro dentro de você? Porque essa coisa de manifestar, né, gente, é muito valiosa porque muitas vezes a gente tem crenças que nos limitam. Que muitas vezes a gente não está realizando tal coisa, primeiro porque tem um bloqueio interno, há uma crença de que isso é impossível, eu não vou viver. E aí, com essa crença aqui bloqueando você, não vai ter como realmente você viver essa realidade. Então, primeira coisa é olhar para a crença, se identificar que bloqueios, que nãos estão dentro de você impedindo você de realizar, de manifestar algumas realidades. Então, eu senti falta disso, eu senti falta de aquilo. Quais são as crenças relacionadas ao que você sentiu a falta, tá? E aí, a minha dica é que você trabalhe isso. É que você pegue essa crença, pegue o que você está sentindo falta e trabalhe isso. Então, você vai trabalhar isso todas as manhãs, antes de dormir e ao acordar, porque são momentos em que o seu subconsciente está propício para receber isso e você vai trabalhar isso. Em 2026, que é o nosso caso aqui que a gente está nesse ano, no próximo ano, você se compromete a trabalhar essa crença, a mudar isso aí dentro de você. Primeiro dentro de você. E aí, quais são os passos que você precisa também fazer, né, dar para que isso aconteça? Então, por exemplo, no meu caso, que eu estou contando aqui para vocês, eu sabia que eu precisava desenvolver mais a minha feminilidade. Isso foi uma coisa que eu me empenhei muito em fazer, desenvolver o meu lado mais feminino. E mesmo que não seja com alguém me relacionando, mas comigo e com as pessoas à minha volta. Podem ser amigos, podem ser parentes. Então eu tinha muita energia masculina. Então a minha impaciência eu trabalhei bastante. Treinava isso com as pessoas à minha volta, com meu pai. E quando eu reencontrei o meu ex-namorado, eu também foquei muito nisso. Eu já estava fazendo isso, já estava focando nisso. Então, as nossas ações também são muito importantes, né? O quanto que você está se trabalhando
Para que isso aconteça na sua vida, para que isso se dê, quais são as ações práticas, realmente? Ah, eu preciso aumentar minha feminilidade, então eu preciso me deixar ser mais conduzida, ser mais passiva, sabe? Trabalhar a minha passividade também, que é não dar pitaco em tudo, não querer comandar tudo, controlar. O controle é muito característico de uma energia masculina. A liderança, sabe, também. Eu trabalhei isso em mim e continuei trabalhando, continuo até hoje trabalhando isso. Que é muito importante eu fazer isso para estar em um relacionamento amoroso, no meu caso, com um homem. E aí você vai pegar isso aí que você quer, que você sentiu falta, e vai trabalhar internamente e externamente. Então, se você quer um relacionamento tal, e aí eu posso fazer um vídeo depois para como que atrair um relacionamento, o que você manifesta para atrair o relacionamento ideal para você, o quanto que você está se desenvolvendo para ser a melhor pessoa para esse relacionamento. Porque você pode até atrair alguém, mas se vai sustentar uma relação, quem você é, quem você está hoje, está pronto? Então, foca em você, foca em se desenvolver. O centro é esse. Seja para qualquer coisa, né? Ah, eu senti falta de dinheiro. Então, o que você precisa fazer para lidar melhor com as suas finanças? Para ter uma vida financeira mais próspera? O que você precisa fazer? Você precisa fazer mais dinheiro? Precisa buscar novas fontes? Você precisa economizar mais, administrar melhor, investir? Entende o ponto aqui? Porque eu poderia chegar aqui e falar assim, você precisa agradecer, mas não é só isso. A gente vai chegar agora nesse lugar de gratidão, porque isso é muito importante, sim. Mas eu queria trazer logo essa primeira parte, porque às vezes você teve um ano super difícil, um ano que você sentiu muita falta. Isso acontece, gente, isso faz parte da vida. Vão ter anos em que a gente vai sentir mais falta, em que a gente vai ter, de repente, mais desafios, outros que a gente vai ter mais colheita. O primeiro ponto é você pegar a sua falta, trabalhar as suas crenças limitantes e se desenvolver para agirem em prol desse negócio que você quer para o novo ano, tá? Agora, agradecer, realmente agradecer. E aí, é legal, às vezes, por isso que é bom, né, você ter um planner, você fazer ali a roda da vida todo trimestre, como eu sugiro para vocês no vídeo da roda da vida. Você escrever bastante, para ficar claro tudo que você viveu. Ou você pega o seu rolo de câmera e vê o que você viveu. Entende? Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo de tudo que a gente pode agradecer. Então você pega e agradece. Dá uma olhada, olha para trás, realmente, ou nas suas escritas, ou nas fotos, e agradece pelas coisas que você recebeu, ou pelas coisas que você aprendeu que te fizeram crescer. Porque há sempre um crescimento em cada aprendizado. Então, algo não foi como eu queria, mas o que você aprendeu? É por isso que eu falei no início do vídeo que é tão importante a gente ter esse olhar perante a vida. Olhar de aprendizado. Uma situação não foi como eu queria, mas o que você aprendeu? Isso para tudo na vida, gente. No dia a dia a gente pode fazer isso. A gente olha para a vida como um aprendiz. Isso aqui no meu dia deu errado, não foi como eu queria. Mas o que você aprende com isso? Isso que é a coisa mais importante, porque quando a gente tem esse olhar de aprendiz, nada é em vão, nada nos limita, nada nos coloca para baixo, nada nos atrasa. A gente ganha com tudo, porque a gente entende, eu estou aprendendo, eu estou me tornando melhor. Quanto mais eu cresço com a vida, aprendendo, mais eu me torno a pessoa apta para viver uma realidade diferente, mais próspera. Porque eu próspera é que crio a realidade próspera que eu quero. Então, o meu desenvolvimento é a coisa mais importante. Ter esse olhar nos tira da escassez, nos tira da frustração, nos tira da tristeza, nos tira de qualquer emoção negativa e limitante. Porque o que não deu certo, porque dar certo ou errado é um ponto de vista, tudo é experiência, tudo contribui, tudo está a nosso favor. É aquela frase, se não é bênção, é aprendizado. E uma vez que a gente aprende a lição, a gente cura tal ponto, muda tal realidade e a gente está pronto para uma próxima lição.
Então, faça esse exercício. Escreva, tire da mente, porque a escrita vai tirar, vai te aliviar mentalmente, vai trazer clareza. Você colocar no papel, você compreender o que você viveu, o que você pensa, o que você sente. Agradeça por tudo que você recebeu, por tudo que te fez crescer. E deixe ir, e libere. Você pode até escrever em um papel também o que você quer liberar nesse ano, quer deixar para trás. E você escreve tudo o que você quer deixar para trás. E aí você queima. Você pode também fazer esse ritual se você quiser queimar. Você pode também fazer um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, você jogar sal grosso e você visualizar e mentalizar, e intencionar uma limpeza, um descarrego de tudo que te limita. Isso tudo são rituais benéficos, mas o mais importante é isso, você ter a clareza e a autorresponsabilidade das mudanças que você quer ver na sua vida no próximo ano. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Comenta aqui se sim. Obrigada. Namastê.